Meus amigos, estamos aqui para mais um programa Adalberto Evangelista, que tem a premissa de levar a palavra de Deus de uma forma diferenciada, como também aproximar o poder público da população. Hoje nós estaremos conversando com a senhora Fabiana Cardoso, que está como secretária de Assistência Social. O assunto hoje é Maio Laranja. Você já ouviu falar? Tem noção do que se trata? Caso não, fique atento aí que nós temos muita coisa a informar a vocês hoje através aqui da secretária. Por favor, dê uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para quem está nos assistindo, secretária. Olá, é muito bom poder estar aqui, obrigada pela oportunidade, seu Adalberto, porque é muito assim, através dessas conversas, desse meio de comunicação, que a gente consegue levar para a população de que forma que ela deve reagir, né, frente a esse trabalho tão importante que é da proteção em relação às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Ok, como é praxe nossa aqui, vamos apresentar a senhora Fabiana Cardoso. Ela é mestre em Educação pela Universidade da Região de Joinville, tem MBA em Gestão de Pessoas pela Faculdade Padre João Bogosi, é graduada em Serviço Social pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, graduada em Pedagogia pela Universidade da Região de Joinville e tem magistério séries iniciais pelo Colégio Nova Era. Esta é Fabiana Cardoso, que está secretária de Assistência Social, e estaremos conversando a partir de agora sobre Maio Laranja. Então, o que é? Eu vou começar com a seguinte pergunta. Na campanha Maio Laranja, o que é e como o município de Joinville está atuando nesse movimento nacional? Então, a campanha Maio Laranja, que é o dia específico, né, de combate e prevenção ao abuso e exploração sexual, no dia 18 de maio. No entanto, como assistência social, ela tem como um dos seus viés, né, um dos pilares do Sistema Único de Assistência Social é a proteção social. Então, quando a gente fala da proteção, da prevenção e combate ao abuso e exploração sexual, isso vai muito além do mês de maio. Mas no mês de maio, de fato, o município de Joinville intensifica e acaba mostrando muito mais para a população de que forma que a população, inclusive, pode nos auxiliar na proteção das crianças e adolescentes e também as crianças e os adolescentes identificarem de que forma que eles podem pedir ajuda, né? Sim. Identificar que a nossa secretaria é um espaço de proteção, que os equipamentos, seja do CRAS, né, que é lá nos territórios, que nós temos 9, ou então dos 3 CREAs, são espaços de proteção e que eles podem nos pedir ajuda, né? Você já nessa introdução está vendo quão importante é este programa que você iniciou a ouvir e assistir. Então fique atento aí que tem muita informação. Secretária, segundo dados estatísticos, a cada hora 3 crianças são abusadas sexualmente no Brasil, né? Uma dura realidade que precisa ser combatida. No caso de Joinville, temos dados a esse respeito? Como é que está a secretaria nessa questão? Então, infelizmente, Joinville, né, não é diferente das demais regiões do nosso país. Nós ainda temos uma demanda, né, que a gente considera alta, porque a gente trabalha todos os dias, que é para minimizar cada vez mais essa violência, né, que é o abuso e a exploração sexual contra as nossas crianças e adolescentes. Então, em Joinville, especificamente, toda criança e adolescente que ela sofre por abuso, ela vem através da denúncia, seja do Disque 100, ou o Conselho Tutelar, ou a própria DPCAM, a Delegacia de Polícia da Mulher, né? Vem para nós o encaminhamento e essa criança e esse adolescente, eles começam a fazer atendimento nos CREAs, num dos 3 CREAs. No ano de 2021, eu trouxe os dados dos últimos 3 anos, né? Então, para vocês terem uma ideia, abuso sexual nós tínhamos 454 casos atendidos nos 3 CREAs. Em 2022 diminuiu um pouco para 336 e em 2023 342 casos. Muito é por conta de tudo que a gente tem feito, né? Inclusive durante todo o ano e não só no mês de maio, mas é justamente fazer palestra nas escolas. Foi utilizado o Fundo da Infância para fazer projetos, para levar teatro para as escolas, para atingir um número maior de criança e adolescente de orientação.
né? Levar para a criança e para o adolescente que, em caso haja um adulto, que às vezes aquele que se faz um adulto de confiança, né? Aquele que deveria proteger, que por vezes é a família, seu Adalberto, né? Pois é muito triste, incrível né? Isso. É muito triste, mas assim, por vezes não, o maior número de abuso contra crianças e adolescentes é no contexto familiar, né? Seja dentro da própria casa, pelo pai ou pela mãe, ou ainda pelo avô, pelo tio, pelos primos, por irmãos. Ah, Fabiana, é só menina? Não, meninos e meninas. Então a população ela tem que ficar muito atenta. E a gente tem levado para essas crianças, para esses adolescentes que, por exemplo, tem segredos que não são bons, que são maus, né? Então assim, olha, não conta para ninguém, né? Então assim, o que é esse não conta para ninguém? Então, procurar um adulto de confiança, que por vezes é a escola, o professor, né? Ou um parente, ou um amiguinho. Como que essa criança, quando um amigo vem contar que sofreu abuso, que está sofrendo abuso, deve se comportar? Para quem que eles podem ligar? Liga no Disque 100, né? Então, a gente tem trabalhado isso muito para que as próprias crianças e os adolescentes consigam se defender. Porque, infelizmente, na realidade que a gente vive, aquele que deveria proteger é aquele que viola o direito da criança e adolescente. Claro que existem os abusos e as situações de violência na rua também, a gente sabe disso, né? Então a gente tem que proteger as nossas crianças sim. No entanto, a gente tem focado muito para que os próprios adolescentes e as crianças consigam se reconhecer nesse contexto, né? A senhora já falou, né, que não é só meninas, sim, acontece com meninos e meninas. Geralmente, ou a maioria das vezes, é no contexto familiar, isso dentro mesmo. de casa. Como é que existe o início ou o que nos diz que é uma agressão sexual nesse contexto de abuso? Então assim, por vezes, o que tem que ficar muito claro para a população, né? E por vezes o próprio adulto ignora e incorre num crime, né? Expor criança ou adolescente a, por exemplo, aquele videozinho no YouTube, aquele grupo de amigos lá que bota um monte de porcaria, né? Que eu já gosto de falar assim, né? Isso é crime, isso é estupro de incapaz, né? Então assim, a criança ela não pode ter acesso a uma informação que ela não tem condição, né, de até entender o que está acontecendo ali. E a criança, ela reproduz aquilo que ela vive. Então, a criança, muitas vezes, eu te digo, sendo professora da educação infantil, lá atrás, 20 anos atrás, antes de entrar na assistência social, a criança, ela leva para a escola aquilo que ela vive. Né? Então, por vezes, na brincadeira, na maior parte das vezes na brincadeira, ela acaba demonstrando, né, atitudes sexualizadas, né, atitudes com os brinquedos, com os amiguinhos, né, e ali a gente já começa a perceber alguns indícios. O comportamento da criança vai mudando. Isso quando o adulto ele deixa a criança exposta, né? Então, o adulto que tem o relacionamento, ou as crianças dormem no mesmo quarto. Então, isso também é uma forma de violência. Quando você coloca para a criança uma vivência que não é de acordo com a idade dela, né? Do processo de desenvolvimento. Então, a comunidade também tem que prestar muita atenção nisso, né? De cuidar mesmo, de proteger as crianças. Existe um entendimento, eu não sei o que você pensa referente, mas que o abuso sexual é apenas a relação. Existir uma relação sexual. E isso é muito além disso, né? Muito além. Por exemplo, um adolescente, e por isso que eu digo que a gente tem que fazer muita a questão do processo educativo, da orientação, né? Um adolescente de 15 anos beijar uma menina de 12, não pode. Né? Ou um jovem de 19 anos namorar com uma menina de 13, não pode, é estupro. Né? É estupro de vulnerável. Então, a legislação, ela também tem que ser divulgada, né? Então, assim, por vezes, mas antigamente podia. Lá, muito antigamente, a legislação até permitia, né? Mas se chegou num consenso, tanto que a lei mudou, que isso é um equívoco, isso é muito ruim para o processo de desenvolvimento, né? Criança tem que ser criança, adulto, é diferente, né? Então, a gente tem que proteger essa criança, esse adolescente, desses meios e das vivências que não são de acordo com a idade dela. A gente fala muito, por exemplo, do trabalho infantil. Por quê? Porque, de uma certa forma, vai impactar no processo de desenvolvimento. A questão da sexualização precoce é a mesma coisa, né? Então, existe o ato, né, da violência sexual, que é estupro, é crime, mas também existe o passar a mão, o aliciar, né, o assediar, tudo isso é crime, né? Então, assim,
Eu me lembro que quando eu era adolescente, né, eu ia para a escola a pé, e com um monte de criança, que era assim, né? Sim. E aí eu me lembro que passava uma pessoa lá de bicicleta mostrando os órgãos genitais. Só que a gente fazia o quê? Corria, às vezes contava para a mãe, né? Mas não existia uma legislação tão regrada e não existia o Disque 100, por exemplo, que a gente tem hoje. Não existia o CRAS, o CREAS. Então, hoje a gente está dizendo para as crianças, olha, se vocês identificarem alguma coisa parecida com isso, né? E a gente fala, o que é uma violação de direito, o que é um abuso sexual, o que é um assédio, para que eles nos procurem. E a gente fala, liga no Disque 100, né? Que as pessoas falam assim, não faz muito sentido. Faz sim, o Disque 100, ele recebe as denúncias e ele manda para a cidade, né, onde aconteceu, ele encaminha para o Ministério Público, para o CREAS e para o Conselho Tutelar. Então é um órgão de confiança, assim, que as pessoas, inclusive, pode fazer a denúncia anônima, porque por vezes o agressor, ele ameaça. Aliás, todas as vezes, né, que a gente tem entendimento, então ele ameaça. A gente fala para as crianças, se alguém ameaçar que vai matar o teu cachorro, o teu irmão, a tua mãe, o teu pai, liga no Disque 100, né? Porque o abusador, ele tem essa característica de passar medo, né? Então, assim, além da violência física, a violência sexual, também tem a questão da violência psicológica, que ele acaba utilizando da força e do tamanho dele, né? Para ameaçar a criança, que caso ela conte, ela ainda vai matar todo mundo. Então, a criança, ela fica refém de toda aquela história, né? E, por vezes, o que é pior, é alguém de confiança da família. Quando não é alguém da família, quando não é alguém da família, que é pior ainda. E aí está ela envolvida com isso, com o processo, com alguém da própria família. Aí, se for no caso o pai, o tio, o avô, ou mãe, tia, procure o outro lado, né? Se quem está ameaçando, ou abusando, mexendo contigo aí, adolescente, se estiver assistindo, né? Procure o outro lado, o pai. Converse com ele, não fica com medo, com essa ameaça. Se falar, eu vou bater, vou matar. Não aceite isso, não entre nessa. Denuncie mesmo. Procure alguém de tua confiança, que não é este que está mexendo contigo aí. Procure alguém de tua confiança realmente e relate o que está acontecendo, para que a sociedade possa te proteger. É bem importante, e assim, ó, o que tem que ficar claro para a comunidade é que esse é o trabalho da assistência social, né? A proteção social. Seja quando a família está em vulnerabilidade, precisando de um benefício eventual de auxílio alimentação, ou quando uma pessoa está em situação de rua, mas também a proteção, né? O cuidado, a orientação. E nesse mês de maio, a gente intensificou bastante, né? Então, assim, tanto nos CRAS quanto nos CREAS tem atividades de orientação, nos grupos, para as famílias, para os adultos, porque às vezes o adulto ele não consegue perceber que aquela pessoa ou amigo dele é tão legal, jamais vai imaginar que ele pode estar fazendo alguma coisa contra o teu filho, né? Então, isso acontece, gente. Eu digo porque eu estou 19 anos na secretaria e eu digo para vocês que eu já não me surpreendo mais com o ser humano, né? Então, assim, a gente tem que ter a convivência familiar, a convivência comunitária, mas a gente tem que ter muita clareza, né, da proximidade de todas essas pessoas com as nossas crianças. Antes de entrar ou aprofundar mais na programação do município contra o abuso, a exploração, quais os sinais? Tem como detectar dentro de casa os sinais do adolescente que está sendo abusado? Ou criança, né, que está sendo abusada? De um modo geral, né, a criança... sim, são várias as características, depende muito da criança, né? Então, tem criança que fica agressiva, né? Tem criança que fica muito chorosa, tem criança que entra em depressão, né? Que fica agressiva de bater mesmo em todo mundo, de ir para a escola. Então tem de todas as formas, assim, né? A criança ela vai se expressar de muitas formas. E o que é pior, às vezes, quando isso acontece dentro da casa, como é que a criança vai saber que isso é ruim, se ela nem sabe que aquilo é bom ou ruim, né? Então, assim, ela cresceu, ela é um bebê, gente, de 2 anos, vou dar um exemplo. Ela tá lá com o pai e com a mãe dela, que deveria ter que proteger. O pai abusa. Como é que ela vai saber que aquilo é bom ou ruim? Ela não vai saber. O que a gente vai perceber no dia a dia depois lá na escola é que nas brincadeiras com os amiguinhos, ela vai fazer igual. Por quê? Porque para ela aquilo é natural, né? Então, olha que grave, olha que sério, né? Então, assim, por isso que eu assim, como pedagoga que sou, né, eu digo que bom que tem escola, né?
que bom que essa criançada está na escola. E por vezes é na brincadeira, na convivência que a gente vai percebendo através do comportamento da criança. Tá certo, altera, não tem como, né? Então não eu digo assim, como, mesmo vai se alterar. Mesmo que a criança não tenha consciência, de novo, porque vamos supor 4 anos quando a lei obriga a criança a ir para a escola, né? Então o pai vai colocar, a mãe vai colocar essa criança na escola. Se ela é vítima de abuso, porque infelizmente tem bebês que são, né, abusados sexualmente, eles não vão ter essa consciência, mas na convivência com os demais vai aparecer na diferença das brincadeiras. Um exemplo, né? Entendi. Então, voltando ali, a programação do município para o mês de maio, tá? Como é que está isso? Eu sei que está sendo desenvolvido totalmente lá pela Secretaria, né, de Assistência Social, o SAS, ou ASAS, né? Como é que está? A senhora, sei que trouxe aí várias anotações. O que temos para o mês de maio? Então, os Centros de Referência de Assistência Social, os 9 CRAS do município, né? Eles têm lá o grupo que vai atender quem está no cadastro único, que são as famílias que têm a renda inferior, né, a meio salário mínimo por pessoa. Então a gente já aproveita que vai ter o grupo dessas famílias e já faz o trabalho de prevenção e orientação para a família inteira, né? Tem o grupo de adolescentes no medidas socioeducativas, a gente já faz o trabalho no medidas socioeducativas, que já são os adolescentes que estão em conflito com a lei, enfim, a gente acrescenta, né? Então, em todas as nossas atividades, sendo que a gente tem alguns projetos que são mais específicos. Por exemplo, o CREAS 3, né? Ele criou um projeto bem interessante, que ele vai falar da prevenção, né, com as famílias e com os adolescentes, mas também de um modo geral com a rede. Então a ideia desse mês de programação é dar mais visibilidade. Então nessa sexta-feira agora, a gente vai estar, por exemplo, ali na Praça da Bandeira, entregando panfleto para a população e explicando. Aquele que sai do terminal de ônibus, porque por vezes a pessoa ela acaba, eu digo que a gente tem bolhas, né? Então, assim, tem gente que acaba não vendo o jornal, outros ficam só nas redes sociais, né? Ou tem aquele que só vê o jornal, enfim. Então, a nossa ideia é ampliar isso para o maior número de pessoas. Então, vocês vão observar, por exemplo, que nos bairros a gente vai estar entregando panfleto na rua, na esquina, nas áreas mais movimentadas, explicando um pouquinho o que é essa campanha. E assim, na sexta-feira, aqui no centro, também na Praça da Bandeira, explicando, vai ter um totem ali, tirando foto com o pessoal, e dando um panfletinho, e falando um pouco mais e tirando algumas dúvidas, né? Isso vai ser em que horário ali na sexta-feira? Das 8 às 10. Há 2 horas? Das Isso, 8 às 10 da manhã? Isso mesmo. 2 horas de atividades. Isso mesmo. Na sexta-feira, dia 5, 6, 7. Deixa eu até... agora fiquei em dúvida do dia. Mas tranquilo. Aqui, como o programa está sendo gravado... Dia 10. Dia 10, né? Dia 10 de maio. Olhei aqui na minha cola, tá? Dia 10 de maio, Isso das 8 mesmo. às 10. Isso mesmo, ali do terá essa lado do atividade. terminal de ônibus, isso mesmo. Na Praça da Bandeira. Isso mesmo. Então ali a gente vai estar entregando os panfletos, mas também quem trabalha no bairro, muitas vezes, a gente também está fazendo nos bairros. Aí serão datas alternadas, eu posso passar depois a programação, de repente colocar que são 9 CRAs, então vão ter várias datas, né? Também nos territórios, para que as pessoas dos bairros que talvez não venham muito no centro, mas vão conseguir ter a informação lá também. Esse será uma atividade específica do Maio Laranja. Do Maio Laranja. E o que mais teremos aí, além disso? Isso. Aí nos CREAS, de um modo geral, é sempre muito voltado à orientação, né? À prevenção e também à escuta, né? Que acaba que muitas vezes, quando tem esse trabalho de orientação, seja através de uma palestra, de uma oficina, por vezes a criança ou adolescente ela se reconhece como uma criança ou adolescente que está sendo vítima, seja de abuso ou de exploração. Aí ali naquele momento ela pode vir e trazer a denúncia, que aí a gente vai acolher enquanto rede, né? Aí, claro, sempre com muito cuidado, muita atenção para jamais expor essa criança e esse adolescente, mas aí fazer os encaminhamentos necessários, né? E aí também, já aproveitando, quando detectado, né? Então, a criança, a adolescente ou adolescente foi vítima de abuso sexual nas últimas 72 horas. Um exemplo, a gente vai fazer o encaminhamento dessa criança para a rede de atendimento de acordo com a idade, seja para o hospital infantil, ou para o PA, né, ou para o hospital. Vai fazer a profilaxia,
e todos os atendimentos da rede com o protocolo Aconchegar, que Joinville fez, né, entre Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde e Segurança Pública, enfim, para que essa criança, esse adolescente ou até mesmo adulto, ele não seja revitimizado. Então, para a gente não expor, agora vem aqui, daqui a pouco vai lá no ML, daqui a pouco vai na delegacia. Não, a gente faz a concentração, né, dos serviços aonde está o usuário, aonde está a vítima, né, para que ela não seja revitimizada e tenha que ficar contando a história, revivendo aquele momento de dor, né. Mas já passou de 72 horas, é algo que aconteceu 2 meses atrás, 1 ano atrás. Da mesma forma, a gente vai fazer os encaminhamentos para a rede, né, fazer o boletim de ocorrência, enfim, os encaminhamentos médicos necessários e o acompanhamento na rede de proteção também. Tudo a partir da Secretaria de Assistência Social, pode tudo a partir acontecer do SAS. Isso, nem sempre, porque vamos supor que a pessoa tem um vínculo de confiança ou foi no posto de saúde e a enfermeira percebeu, né? Então, assim, essa rede Aconchegar já é para isso, né? Ou na escola, aparece muito na escola. Então, a criança, ela conta para a professora, para um amiguinho, enfim, a escola faz a denúncia, aciona a rede de proteção, a gente chama, né? Aciona a rede de proteção e a partir dali a gente já faz os encaminhamentos. Então, a secretaria, ela acaba que sempre está envolvida, a nossa secretaria, porque nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para todo aquele que é vítima de violência, né? Certo. Independente da violência, que a gente atende o idoso, a criança, o adolescente, a pessoa com deficiência, desde que haja violação de direito, seja por negligência, abuso, abandono, maus tratos, nós que trabalhamos com ele. Ok, além disso que nós já conversamos, que eu lhe perguntei e tratamos já, o que mais está envolvido na SAS através para o Maio Laranja, que a senhora ainda não colocou porque talvez não tenha perguntado, né? O que mais tem aí para acrescentar àqueles que estão nos assistindo? Então, fique à vontade aí com as suas anotações. Isso, então eu vou ler aqui, né? Então a gente vai fazer a distribuição de panfletos, adesivos, terão faixas, alguns cartazes, né? Então, os territórios de CRAS, penso que a população que não conhece, nós temos os 9 CRAS, que é o CRAS do Aventureiro, Comasa, Floresta, Parque Guarani, Jardim Paraíso, Morro do Meio, Paranaguamirim e Pirabirá. Então, esses serão os bairros do entorno, né, que estarão fazendo essas campanhas. O CREAS, nós temos 3 CREAS. O CREAS 1, que fica na lateral da Rua São Paulo, né? O CREAS 2, que fica aqui na Rua Florianópolis, e o CREAS 3, que fica na Max Colim. Então, esses são os lugares, né, físicos em que estarão sendo realizadas as atividades. E em havendo a necessidade de fazer uma denúncia, por exemplo, de abuso sexual, os 3 CREAS, eles atendem porta aberta. Então, a pessoa pode ir lá e levar o relato da situação. Isso também já aproveitando, não só no caso de abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Infelizmente, seu Adalberto, nós temos idosos, vítimas de abuso sexual, nós temos pessoas com deficiência, vítimas de abuso sexual. Então, também é uma população que é fragilizada, né? E, de novo, por mais que pareça... Aliás, assim, que eu digo assim, nem parece que é verdade que isso acontece, né, gente? Mas, sim, isso acontece na nossa cidade também. Então, assim, por mais que não pareça, na nossa cidade nós temos idosos que são vítimas de abuso sexual, pessoas com deficiência. Então, se você, da comunidade, identifica, né, uma alteração de personalidade ou alguém que pede ajuda, né, que apresenta que mudou muito o comportamento, tenta se aproximar dessa pessoa, né? E se não quer se expor, está com medo, diz que sim, é anônimo. Ela impressiona a capacidade do ser humano, né? A senhora está falando, eu estou pensando aqui, analisando, não parece e nem verdade, começa a dar né? um tremor no corpo. Como é que passa na mente de um ser humano abusar sexualmente de um deficiente, independente da deficiência que seja, física, mental, seja lá o que for, de um idoso? Não tem como se defender, não tem como ir contra, ou até mesmo criança, adolescente. Que mente perversa, né? É perverso. Terrível um troço desse, terrível.
Então fique ligado aí você, independente da idade, preste atenção no teu entorno, né? As pessoas estão se aproximando da forma como está se aproximando, como está chegando até você, se criança com bala, oferecendo balas, doces, né? Que não acontece, aceitem, né? Não A gente aceite orienta, isso. não aceitem. Até tem uma historinha, seu Adalberto, que quando eu trabalhava no CREAS, eu fazia esse trabalho também, né? De ir nas escolas fazer palestra para as crianças. Então, tem uma historinha, o livro é Tartanina. Parece uma coisa bem simples, mas como que a gente trabalha com essas crianças, com esses adolescentes, principalmente as crianças pequenas, sem falar do ato sexual, da sexualidade? A gente vai contar uma história de forma lúdica, na brincadeira, a gente vai fazer com que essa criança consiga reconhecer alguns sinais. Por exemplo, a historinha da Tartanina, faz tempo que eu não leio, tá, gente? Então eu vou tentar lembrar mais ou menos da história. Então, assim, ela vai contar a história de uma menina, de uma tartaruguinha, né, de uma criança tartaruga, que ela estava na escola junto com o polvinho. E o polvinho, que era criança também, convidava ela para ir na casa dele. E o senhor polvo, que era o pai do polvo, era muito querido, ele dava sorvete, ele levava para um quarto cheio de brinquedo. Só que a tartaruguinha, ela começou a ficar muito triste, muito chateada, e a casca dela, o casco dela começou a crescer muito. O que começou a se identificar? Que o senhor polvo, ele queria que ela guardasse um segredo, que era o baú da mentira, que era a tartaruga dela que estava crescendo o casco, né? Por quê? Porque ele pedia para ela tirar foto, tirar o casco para tirar foto. Ou seja, certo. né? Então ali a gente está dizendo para a criança que não é porque é um sujeito super legal, porque é o pai do teu amiguinho, que ele é uma pessoa boa, né? Então quando o adulto, quando alguém fala para você mentir, opa, liga o alerta. O que está errado, né? Então a gente fala que é o baú da mentira que foi crescendo. Então a gente costuma trabalhar com as crianças. Nem toda mentira, assim, a gente fala, o que é uma mentira boa ou uma mentira ruim? Ah, falar para o amiguinho que vai fazer uma festa surpresa é uma brincadeira. Agora, não conta para o teu pai, não conta para tua mãe, já soa estranho, né? Então a gente trabalha com as crianças que quando alguém falar para ela mentir, opa, já tem alguma coisa errada. Falar para tirar roupa, para tirar foto, opa, né? Então, assim, a gente pode ver que em momento algum a gente falou de sexualidade. Sim. Mas que tinha lá o seu povo, que era muito legal, mas que queria que ela tirasse o casco para tirar a foto sem o casco. Então, é assim que a gente faz com as crianças pequenas, de uma forma lúdica, na brincadeira, mas a gente começa a ensinar ela a se proteger e a pedir ajuda. Daí a gente fala, procure um adulto de confiança. Outra coisa, por exemplo, quem que é malvado na rua? Daí a gente bota algumas fotos, né? Ah, o homem do saco. Aí bota uma foto de uma mulher bem bonita, com uma bolsa, ou de um homem bem vestido com gravata, ou de uma pessoa, né, uma pessoa mais humilde, uma pessoa em situação de rua. Tem como saber quem ali é bom ou ruim? Não tem. Não tem. Né? Não tem como saber quem é bom ou ruim. Não é porque a pessoa está mal trajada ou porque ela está em situação de rua que ela é ruim. Sim. Às vezes a pessoa mais bem vestida, aquela que menos, né, a gente vai desconfiar, é aquela pessoa que usa, inclusive, da sua postura e da sua condição para abusar das crianças e dos adolescentes. Que é aquele que a família muitas vezes confia e aí é onde acaba acontecendo. Tá certo. Nós estamos indo para o final do nosso programa. Mais alguma coisa a acrescentar que a senhora ainda acha importante e interessante a quem está nos assistindo? Então, de um modo geral, é isso, né? Proteger. Quando a gente fala em proteger, é proteger sempre. Proteger das televisões, né, da classificação, é bobiça? Não, não é. Então, assim, a criança, ela está em processo de desenvolvimento. É nós, os adultos, que vamos estar oferecendo para ela aquilo que ela vai ter acesso. Então, a responsabilidade é nossa, é do adulto, né? Sim. Então, assim, cuidado com o celular, cuidado com o que ela assiste, cuidado com o que ela vê, com as pessoas que ela se relaciona, né? Mesmo que sejam pessoas da família, converse com os seus filhos, converse com as crianças, para não deixar ninguém tocar no seu corpo, né? Então, seja na escola ou amiguinho, ninguém tem o direito, seja para menino ou seja para menina, e orientar. Liga no Disque 100, pede ajuda para a professora, né? E aí, se o pai ou a mãe se conviver ou identificar uma situação dessa, nos procurem, que a gente vai dar toda a orientação e o acolhimento. Secretária, muito obrigado por ter atendido ao nosso chamamento. Quero deixar aqui os agradecimentos à SECOM, que autorizou a senhora a vir, né? E deixe a sua despedida com os nossos
com as pessoas que estão nos assistindo e tem muita coisa boa aí para ver. Obrigada, seu Adalberto, né? Muito obrigado. A gente se coloca à disposição enquanto Secretaria de Assistência Social. Quanto mais a gente conseguir falar do nosso trabalho, mais a gente vai ter a ajuda da comunidade para proteger todas as crianças, adolescentes e, claro, os adultos, as pessoas com deficiência e todo aquele que dela necessitar. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo. Este programa estará na nossa rede social. Fique atento, tem coisa boa por aí. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.